Sequência Santo Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia de teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Caríssimos irmãos, aqueles que nos acompanham aqui já há algum tempo devem já ter percebido que o nosso trabalho aqui dentro da Santa Missa é formar santos, formar verdadeiros cristãos. Nossa luta aqui é basicamente contra o pecado, contra o mundo e contra a carne, para que os fiéis possam encontrar um caminho de santidade, que é o próprio Cristo. Por isso, a cada homilia, eu vou procurando orientar vocês na luta contra os defeitos, contra os vícios, contra o pecado e também na prática das virtudes, de acordo com aquilo que Nosso Senhor nos ensinou e a Igreja nos coloca. Essa é a finalidade toda do nosso apostolado. Juntamente com isso, nós também procuramos reavivar em nossas inteligências as grandes verdades da fé. Por isso, muitas vezes chamamos a atenção, sobretudo quando uma verdade da fé é atacada. A gente aqui procura, com a graça de Deus, iluminar vocês, orientar e esclarecer alguns pontos de doutrina, também de alertar contra alguns erros que sejam cometidos no meio dos fiéis, no meio do povo, e também as situações diversas que acontecem na igreja. Então tudo isso faz parte de um programa de apostolado. Nós não somos cegos diante dos problemas que nós vemos e procuramos alertar dentro de uma linha e levar vocês a uma vida inteiramente cristã dentro do projeto de Deus. Esse é sempre o nosso programa de apostolado, de formar em vocês verdadeiros cristãos como nosso Senhor quer. Quem nos acompanha sabe disso. A gente
procura realmente formar verdadeiros cristãos. Semana passada nós falamos a respeito da virtude da temperança. Hoje eu vou para uma outra virtude tão importante e tão necessária, que se nós não temos essa virtude, nós não vamos ser santos, como dizia o bom Santo Padre Pio, que é a virtude da paciência. E é uma das virtudes mais importantes para a formação do cristão e para a nossa santificação. No Evangelho de hoje, Jesus, contando a parábola, fala 3 vezes da palavra paciência. A paciência que aquele servo pediu ao rei: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. A paciência que o rei tem com ele: eu tive paciência contigo. A paciência que o outro servo que é encontrado lá, mais pobre, pede também àquele que tinha sido perdoado pelo rei. É sempre a paciência. Mas o que é a paciência, que é tão necessária, né? Jesus fala da paciência para nós em diversos momentos, né? Aqueles que vão perseverar vão dar frutos da paciência, né? Na paciência salvareis as vossas almas. E nós vemos muitas vezes a palavra paciência substituir a palavra constância e a palavra perseverança, porque exatamente a perseverança exige paciência, né? Santa Teresa, quando ela diz aquela famosa frase: nada te turbe, nada te espante, ela diz: a paciência tudo alcança. E é uma virtude muito difícil de praticar, né? Mas em que consiste a paciência? E notem, se não tiver paciência, não vai para o céu, não se santifica. Então é preciso a cada dia se exercitar na paciência, né? A gente vê aí os casais casados aí de 40, 50 anos, se a gente pergunta lá para os dois, qual é o segredo? Aí a vovó vai dizer, e o vovô também: meu filho, você tem que ter muita paciência, senão não vai, né? Então é tão importante a paciência na vida do cristão. Mas o que é a paciência? A paciência é aquela capacidade nossa de sofrer contrariedades por amor. A paciência é sempre filha da humildade. Sem humildade não tem paciência. E com paciência nós alcançamos a humildade. Nós perdemos a paciência porque perdemos a humildade, perdemos o amor. Então paciência, ela é filha da humildade, mas requer amor. Isso, paciência como virtude. Mas como viver a paciência, né? Quais são qual é a grandeza da paciência, né? Primeiro, a paciência é sempre um sinal de respeito para conosco mesmos. A pessoa que perde a paciência, muitas vezes os coléricos, sobretudo, os sanguíneos também são muito impacientes. Bom, todos somos, né? Mas uns mais, outros menos, diante de certas situações. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem essa tendência a ser impaciente, quando ela é atingida por um estímulo externo, como ela fica transtornada. Como a gente vê pessoas que no momento de impaciência cometem desatinos, falam palavrões, brigam, batem, quebram as coisas, né? Batem nas pessoas, gritam, querem briga, muitas vezes sem motivo algum. E nós vemos isso, por exemplo, em casa, uma pessoa que fica transtornada, né? Perde o controle de si própria, né? Seu rosto fica totalmente contorcido, a pessoa fica com sangue nos olhos, e briga, e maltrata, ofende, fala palavras que normalmente não falaria, né? Porque a inteligência fica embotada e a pessoa começa a falar sem controle algum, e inventa histórias ou faz más interpretações dos fatos, das palavras. Quer dizer, a impaciência, ela mexe com a própria dignidade da pessoa. E a pessoa deixa daquele momento, se torna pior do que um animal, né? Iracunda, e a pessoa fica iracunda, maltrata, pisa, xinga, né? E faz mal para si própria, mexe consigo mesmo, né? Quando está impaciente, porque mexe com a sua própria dignidade, né? Com a paciência nós voltamos a ter essa dignidade.
de criaturas de Deus, de filhos de Deus. Temos uma alma imortal, com inteligência, com vontade livre. Quando a gente fica na impaciência, a gente perde tudo isso. Naquele momento, fica como se não tivesse. Fica pior do que os animais. Com a paciência, nós vencemos todas as dificuldades. Com a paciência, nós não desanimamos diante dos problemas. Vê, por exemplo, os grandes estudiosos, os cientistas. Peguei o exemplo do Thomas Edison, tão conhecido como aquele que inventou a lâmpada elétrica, né? Quantas experiências ele fez? Dizem alguns que ele chegou a fazer 700 experiências. E ele dizia depois: eu não tive 700 vezes, em 700 vezes eu não me desesperei. Na verdade, eu não tive 700 erros. Eu apenas demonstrei 700 vezes que não dá certo daquela forma que eu fiz. Ele tem uma visão diferente, né, daqueles erros que ele cometeu ali, daqueles enganos. Poderia ter desistido no caminho, mas a paciência levou que ele tivesse o controle para chegar a alcançar o seu fim. Imagine os santos, a Santa Mônica, que durante 30 anos pacientemente rezou pelo seu filho Agostinho, que parecia tudo perdido, e ele ia cada vez mais ao fundo do poço. Mas se essa mulher não tivesse paciência de continuar em oração, sempre com os braços abertos para receber seu filho, nós não teríamos um Santo Agostinho. Então, uma grande luz na igreja e na história da nossa fé. Tudo isso pela paciência, de modo que a paciência, ela nos faz vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades da vida. Basta ter paciência. Como diz Santa Teresa, a paciência tudo alcança, tudo alcança. Então vamos ter paciência, ela nos faz vencer as dificuldades da vida. A paciência nos leva também a nos submeter à vontade de Deus. Embora aconteçam coisas ruins na nossa vida, Deus muitas vezes não quer o mal, e nem sempre quer, e nunca quer o mal, Ele permite, porque o mal é a ausência dele próprio, mas Deus permite o mal para tirar daí um bem maior. Então nós não entendemos o porquê das vicissitudes da nossa vida, mas Deus vai conduzindo todas as coisas, mesmo quando os homens querem de modo diferente. Deus vai conduzindo para o bem daqueles que o amam. Então a paciência faz olhar todas as coisas como meios através dos quais Deus vai nos conduzir para uma vida melhor, mais santa e de acordo com a sua vontade. Então é preciso ter paciência e saber encarar aquele momento difícil, seja uma doença, né? Seja uma humilhação sofrida, seja uma dificuldade financeira, seja um problema com o nosso próximo, um problema dentro da casa, enfim, quaisquer coisas pelas quais nós temos que passar, tendo que superar obstáculos, com a graça de Deus, com a perseverança diante do problema, Deus, nosso Senhor, vai nos conduzir para daí tirar para nós um bem maior. Embora a impaciência nos leve naquele momento a ficarmos desesperados, a perdermos a confiança em Deus, a nos maltratarmos interiormente, a maltratarmos as pessoas, mas a paciência vai nos colocar nessa dignidade de filhos que estão sob a proteção de Deus, para nos encaminhar, que nos encaminha para o céu. É a vontade de Deus. Veja o exemplo de Santo Estevão, por exemplo, o primeiro mártir, né? Diante daqueles que o estavam apedrejando, né? Ele olhava para o céu e dizia: Senhor, não imputeis este pecado a essas pessoas. Não imputeis. Ou seja, aquele momento que era difícil para ele, estava sendo apedrejado, maltratado, né? Pisoteado, né? Ele ali oferece a Deus pacientemente aquele momento para a salvação daqueles que o estavam ali maltratando. Esse é o fruto da paciência e faz com que vejamos e tenhamos confiança de que Deus
controla todas as coisas e faz tudo concorrer para o nosso bem. Então, como é importante e necessário nós termos paciência. Mas a paciência, ela tem graus. O primeiro grau da paciência, e eu digo aí, a paciência interior, é aquela paciência que eu tenho que ter com o meu próximo, com a pessoa que está próxima a mim, que muitas vezes dissimula, muitas vezes nos decepciona, muitas vezes nos trai, outras vezes nos engana, outras vezes tem lá os seus defeitos, tem ataques, nos atacam, nos maltratam, nos caluniam, fazem fofocas contra nós, nos denigrem a imagem, a nossa imagem, diante dos outros. Mas como temos que ter paciência interior com essas pessoas? Essa paciência deve nos levar a olharmos o nosso próximo como a imagem e semelhança de Deus. A ver ali alguém que está pecando, que está ofendendo a Deus, mas Deus está permitindo que isso aconteça para a nossa santificação, para sermos mais humildes, como meio também de crescimento espiritual para nós. Por isso devemos colocar sempre nas mãos de Deus tudo. Estão falando mal de mim, trago nas mãos de Deus. É claro que dói, é claro, tem aquela chamada autoestima, mas entrega nas mãos de Deus. Tudo isso passa, tudo passa. E é claro que nós não devemos maltratarmos uns aos outros. E hoje as pessoas se atacam mutuamente de modo tão irresponsável, tão irresponsável. Nós vemos aí nas redes sociais, as pessoas falam mal umas das outras de modo tão irresponsável. Não tem nenhum zelo pela boa fama do outro. Nenhum zelo. Nenhum zelo. Olha o que o outro tem de defeitos, mas nunca falam das suas qualidades. Falta de zelo. E fazem isso em nome da verdade, e até falam isso em nome da caridade. Como é que se pode denegrir a boa fama de alguém? E quando isso acontece conosco, como dói? E ocorre às vezes que, se for levar pelo lado humano, a vontade de sair gritando, de sair brigando, e dependendo do temperamento, de ir lá tirar satisfações, e pegar pela goela, e dar uma sacudida e jogar nas águas límpidas da Baía de Guanabara. Mas a paciência deve nos levar a ver aí a mão de Deus, que já está nos levando a uma purificação interior. Eu posso não ter aquele pecado de qual me acusam, mas eu tenho outros. Posso não ter aquele defeito, a pessoa pode estar sendo injusta comigo, mas eu tenho outros. Então eu tenho que oferecer esse momento como meio de purificação, o meio de crescimento espiritual. Como falaram mal de Jesus? Falaram mal de Jesus, até levaram à morte. Por causa disso, nós somos salvos, porque Deus faz concorrer tudo para o bem. Às vezes me vem à mente, sobretudo quando tem esses problemas dentro da igreja e rejeições, por exemplo, né? Aquela história de Samuel, né? Quando o povo hebreu pediu um rei, não tinha rei, e Samuel alertou: esse rei vai oprimir, vai tirar os filhos de vocês, vai levar para o exército, vai cobrar impostos, vai exigir. E eles diziam: não, nós queremos um rei, queremos um rei. Quem governava aquele povo era Deus através dos profetas. Não, nós queremos um rei que nos governe como as outras nações têm. E Samuel, triste, foi lá conversar com Deus, Samuel profeta. E Deus falou para Samuel: eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. É a mim que eles rejeitaram.
Então, muitas vezes, há certas rejeições, certas críticas mal fundadas, sem fundamento, ou injustiças, não são contra nós, se nós estamos fazendo a coisa certa. São contra Deus. Isso é que é pior, são contra Deus. Então, diante disto, nós temos que nos apegar a Deus, abraçar nosso Senhor e dizer: Senhor, vamos sofrer juntos essa injustiça, com paciência e com amor. E Jesus Ele nos toma nos braços e diz: estou contigo. Vamos sofrer juntos, porque rejeitam a mim, na tua pessoa, na tua palavra, na tua atitude. Isso deve nos alentar. Mesmo que fiquemos sozinhos com a verdade, não estaremos nunca sozinhos, porque nós estamos com o nosso Senhor. Isso nos alenta. Então, ter essa paciência com o próximo deve nos levar a olhar o próximo com misericórdia. São crianças que estão gritando, para não dizer que são cães que estão ladrando, mas são crianças que estão gritando. Crianças que parecem que descobriram a vida agora e estão gritando por aí, como um grupo de adolescentes que aos 15 anos de idade já tem solução para todos os problemas do universo. E quando chega aos 20, vê, a coisa não é bem assim. Normal. Então, essa imaturidade faz parte do processo. E, infelizmente, o demônio se aproveita com a vaidade, com o orgulho, e vai prejudicando as pessoas. E nós devemos ter paciência. E paciência uns com os outros. Paciência em casa. Como é necessário o marido e a mulher serem pacientes um com o outro, no dia a dia, um carregando a carga do outro. E esse sofrimento é por amor. Por amor. Paciência entre irmãos, paciência aqui dentro da igreja, porque somos todos falhos. Todos somos falhos. Olhamos o outro como irmão, que tem seus defeitos, mas tem também suas qualidades. Então nós somos muito duros com as pessoas e queremos que sejam sempre misericordiosos conosco. Queremos paciência dos outros conosco, na nossa limitação, e com o próximo queremos tudo do nosso jeito e na nossa hora. Então, o primeiro grau da paciência consiste nesse relacionamento com o próximo, e sabemos olhar o próximo com amor, inclusive quando temos que sofrer as contrariedades, e muitas vezes temos que fazer silêncio e esperar a coisa acontecer, porque muitas coisas não dependem de nós. Esperar que a pessoa caia em si, até porque se for chamar a atenção, piora a situação. Então o primeiro grau da paciência começa com aquele que está próximo de nós. E essa paciência não é dissimulação, é algo interior. É, digamos, o primeiro grau da paciência. O segundo grau da paciência é a paciência conosco mesmos. Porque quantas vezes nós tomamos consciência das nossas fragilidades, dos nossos defeitos. Quantas vezes nós caímos, temos uma vida contraditória daquilo que falamos e daquilo que fazemos. Quantas vezes temos dificuldades até em nos perdoar por coisas que fizemos no passado e aquilo vai nos carcomendo na vida. Então a paciência conosco, ela está baseada na própria verdade a nosso respeito. Quem sou eu? A verdadeira sabedoria não está em ter conhecimento de muitas coisas, em ter doutorado, pós-doutorado, muitos estudos, muita inteligência. A verdadeira sabedoria, ela consiste na verdade.
em olhar como Deus olha, em ver como Deus vê. Essa é a verdadeira sabedoria. E é em cima dessa sabedoria que nós olhamos para nós mesmos e olhamos como Deus nos olha, não como as pessoas nos veem, não como nós achamos que nós somos, mas como Deus nos vê. E quando nós olhamos para nós mesmos e vemos essa verdade a respeito de nós mesmos, nós temos essa tentação ao desânimo. E quando caímos uma vez, vamos, por exemplo, ao confessionário, pedimos perdão, saímos de lá cheios de propósitos e depois caímos de novo e tomamos consciência de que aquele defeito já virou um vício e que nós precisamos curá-lo. Vem o desânimo e vem a certa irritabilidade consigo mesmo. E quantas vezes vem o desespero. E nesse desespero podemos tomar decisões precipitadas. Não quero saber de mais nada, vou deixar tudo, por exemplo. Eu não tenho jeito. Outra frase terrível, porque se perde a paciência consigo mesmo. Então, quando nós caímos, olhar para o nosso coração, como nos inspira São Francisco de Sales, e dizer: ó coraçãozinho, caíste de novo, mas olha para aquele que te cura, olha para aquele que te levanta, olha para aquele que olha, que vê dentro de ti e te dá o bálsamo, e te liberta e te conduz. Dá a mão àquele que te leva, que é o caminho, que é Jesus. Isso é paciência consigo mesmo. Isso é suportar-se a si mesmo, ser o suporte de si mesmo na graça de Deus. Esse é o segundo grau da paciência. Mas há um terceiro grau, que é a paciência com Deus. Mas ter paciência com Deus? Sim. Porque às vezes se perde a paciência com Deus, passamos por momentos difíceis na vida, de verdadeira escuridão espiritual, em que não se vê solução para nada, em que parece que estamos num túnel escuro e não se vê luz. Isso do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, afetivo. Deus muitas vezes nos coloca em caminhos escuros, incompreensíveis, com trevas, com desolações. Vemos o exemplo de Jó, que tinha tudo e de repente foi perdendo tudo, não só seus bens materiais, perdeu seus filhos, perdeu também os bens materiais, mas perdeu até a sua dignidade, sua saúde, sua dignidade. Mas Jó sempre dizia: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. E a mulher de Jó dizia: maldiz logo esse Deus, briga logo com ele. Ele disse: não, tu és louca, tu não sabes o que dizes. Deus deu, Deus tirou. E Deus então restitui a Jó tudo. Então há momentos da vida, nossa vida, do ponto de vista material ou espiritual, como eu disse, parece tudo perdido, não se vê nada. Mas é preciso ter paciência com Deus. A paciência tudo alcança. Deus nos conduz com a sua mão. É claro que às vezes o temperamento nos leva a darmos alguns gritos: meu Deus, por que isso? Lembra aqui de Santa Teresa de Ávila, que um dia foi de uma fundação para outra, lá na sua carruagem, ou charrete, não sei o que era aquilo, mas e no meio do caminho veio um temporal e ela ficou toda molhada. E o cavalo lá se assustou com alguma coisa, tropeçou, a carroça virou e ela ficou toda cheia de lama e toda molhada e toda suja. E sentou, olhou para Jesus e disse: por que é que o Senhor faz isso comigo? E Jesus aparece para ela e diz: porque eu te amo, Teresa. E ela disse: ah é? Então é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. Às vezes a gente não entende, né? Não entende porque acontecem as coisas. Mas Deus faz tudo concorrer para o nosso bem. Então ter essa paciência com Deus é olhar a Deus como nosso Pai, como aquele que nos conduz, embora nós não compreendamos, porque na nossa pequenez nós queremos só fugir da dor e buscar o prazer.
Pegue uma criança quando leva para tomar vacina ou tomar uma injeção. Meu Deus do céu, né? Grita, esperneia e tem que segurar firme, né? Senão, por quê? Foge da dor e busca o prazer. É assim, não importa o que vem depois. Me lembro quando eu era pequenininho, ainda lá na Paraíba, tinha lá um senhorzinho que, o nome dele, meu Deus, o seu Joaquim Ferreira. Ele era um velhinho de chapéu, andava sempre com a pastinha, mas quando ele aparecia na rua, a criançada toda corria, porque dentro daquela pastinha tinha seringa de injeção, e a gente ficava desesperado. Eu devia ter uns 4 anos, mas eu me lembro bem, quando ele apontava lá, era um velhinho pequenininho, a gente corria, e criança não sabe para onde correr. Eu pelo menos corria para debaixo da cama. Eu via minha mãe puxando pelas pernas e fica aqui, abaixava o shortinho e tome, né? E a gente gritava, e enrijecia, e ele amolece isso aí, ele enrijecia. Porque foge da dor e busca o prazer. Mas aquilo foi um bem para nós, aquela dor era importante. Então na vida é assim, nós não entendemos por que essa dor, meu Deus. Mas essa dor é importante para o seu bem. De modo que a paciência com Deus nos leva, mesmo sem entender, mesmo sem compreender o mistério que está ali embutido, mas Deus vai nos conduzindo. Como adquirir a paciência? Primeiro, pela oração. Preciso rezar. A oração nos coloca em contato com Deus e nos fortalece diante das dificuldades. Segundo, ter espírito de sacrifício. Saber que temos uma cruz e vamos carregar. Na paciência salvareis as vossas almas. Carregue a cruz, né? E nunca estaremos sozinhos. E terceiro, sempre alimentar a nossa esperança de vida eterna. Porque quaisquer que sejam as vicissitudes desta vida, tudo acaba na hora da morte. Tudo para ali. E quando passarmos aquela porta, se suportamos com paciência, se procuramos amar a Deus, viver o amor de Deus, daquela porta da morte, nós vamos entrar na vida eterna, sem dor, sem sofrimento. A paciência tudo alcança e tudo passa. Pensamos, pois, a Nosso Senhor a graça da paciência, né? São Francisco de Sales era um modelo para nós. Ele era colérico e ficava furioso, né? Mas ele fez, com a graça de Deus, fez um trabalho tão grande na sua alma, né, que ele é considerado o padroeiro da paciência. Um dia uma senhorinha chegou para ele e disse: coisa que mais admiro no Senhor é a sua mansidão. E ele dizia: a senhora não sabe o vulcão que tem aqui dentro. Mas a paciência de São Francisco de Sales. Então peçamos a ele, né, nossa querida Santa Teresa, que intercedam por nós, para que assim façamos a vontade de Deus. E paciência, teu nome é caridade, teu nome é esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amen.